Pessoal, vamos lá, vamos nos colocar no lugar do Bolsonaro. Você é o Bolsonaro e você tem o seguinte: de um lado, o ministro Sérgio Moro, amado, querido, idolatrado por centenas de milhares de pessoas no Brasil, e você tem do outro lado todo o movimento social que te apoiou e que te levou ao poder e que te sustenta no poder. Seus militantes, o povo que vai pra rua. Eu falei em um áudio há pouco tempo atrás que o Bolsonaro tinha que tomar uma providência com relação às investigações dos atos de direita no Brasil. Se você criminaliza o ato de direita no Brasil e persegue os apoiadores do presidente Bolsonaro, você enfraquece o presidente. Se o Moro sai, você deixa alguns setores da sociedade menos fiéis ao presidente da República insatisfeitos. Mas se você destrói os movimentos que elegeram o presidente da República, você destrói o próprio presidente da República e a ideia que o conduziu ao poder. Então, para o Bolsonaro, foi uma decisão muito difícil tirar o Sérgio Moro, ou de alguma forma tirar o diretor da Polícia Federal, que será o responsável pelas investigações dos aliados do presidente da República. Porque o que iria acontecer no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, se essa decisão não fosse tomada, seria uma caça às bruxas. Até mesmo o nosso grupo aqui poderia ter gente preso. Entendeu? A Polícia Federal já está há muito tempo investigando a direita no Brasil, investigando os grupos, investigando potenciais líderes da direita no Brasil para sufocar o movimento de direita. Se criminalizar o movimento de direita no Brasil, nós vamos prender gente honesta que está expressando simplesmente expressando o seu direito de liberdade. Ter o direito de liberdade, de alguma forma, conduzido a um ato criminoso, é um desfavor. E o Moro ficou calado, o Moro não se manifestou. O Moro, sempre que o Bolsonaro esteve ameaçado, o Moro se omitiu. Ele está mais preocupado com a sua carreira, porque em nenhum momento do discurso dele hoje, que eu assisti o discurso inteiro, nenhum momento ele se colocou a favor do Brasil. Ele citou a pátria, ele só citou ele e o amigo dele, o Valeixo, sei lá, da Polícia Federal. Então ele está preocupado com os próprios interesses e com a sua biografia, que na minha opinião sai manchada, porque um patriota, uma pessoa que se preocupa com o povo, ele não deixa o povo no momento em que ele deixou para desestabilizar o governo. Foi nitidamente uma ação de desestabilização do governo. E sinceramente, o governo Bolsonaro teria que ter feito isso, dói. Mas ele não é um governo populista. Então ele assume os riscos da dor, assume os riscos que tem que assumir e faz o que tem que fazer. O Moro fora é uma oportunidade para o governo tomar medidas mais agressivas e enfrentar diretamente o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, porque nós elegemos um governo de direita conservador e nós temos que lutar pelo direito de exercer dentro do governo o que a democracia colocou para governar o nosso país. Se nós não fizermos isso, se o governo Bolsonaro não fizer isso, ele está fadado à falência. As pessoas que o apoiaram, que ergueram ele nas ruas, vão ser caçadas, lixadas, presas, torturadas, igual o regime que eles chamam de regime golpe militar, mas na realidade foi um ato do governo militar para tirar pessoas bandidas da rua que estavam roubando banco, explodindo o carro de autoridades e etc e tal. E depois ficaram 20 anos no poder e nada mais fizeram do que roubar e dilacerar o poder, a coisa pública, né? O Estado brasileiro e tudo mais. Então, nesse momento, a democracia tem que se validar. E se o Moro não concorda com o ato democrático que nós fizemos, nós não elegemos o Moro. Nós elegemos o Bolsonaro. Se ele tivesse sido candidato, talvez teria sido diferente. Não foi. Elegemos o Bolsonaro. Então, ele é o chefe de Estado. Quem não concorda com a democracia, que vaze. Me desculpem falar isso, mas é assim. Tá? E se Deus quiser, ele coloca alguém lá que não vai deixar o maior crime que esse país pode fazer nos últimos anos, além do crime de bater em empresário, de bater em velhos, de prender pessoas que discordam com os governos estaduais e com essa palhaçada de pandemia. Além disso, o maior crime que poderia acontecer no Brasil era criminalizar os movimentos de direita. Me desculpem a exaltação, mas o nosso país precisa dessa faxina. E se o Moro não concorda que ele vá se candidatar a alguma coisa, que ele vá arrumar um emprego, ou que ele vá fazer uma delação premiada e tentar derrubar o presidente, que talvez seja isso que a gente vai assistir nos próximos dias, eu não sei. Mas se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o Brasil vai continuar unido em torno de uma ideia de um país mais conservador, de um país mais liberal, de um país mais à direita. Chega
de canalice de esquerda no Brasil. Sucesso e paz a todos e que Deus ilumine o Brasil. Isso aqui não é fake news, não é nada, é só minha opinião. Um abraço, sucesso e paz a todos. O negócio é o seguinte, o Moro saiu maior do que ele entrou, ele não concordou com o que o Bolsonaro está fazendo. Parabéns para ele, mas o Bolsonaro não está errado também não. Essa história que é para proteger filho, isso é conversa fiada. Ali está cheio de militares ali por trás dele, ele não toma essas atitudes de qualquer jeito, não. Isso é tudo estudado, é pensado. E o que acontece? Ele tem a possibilidade, com a Polícia Federal, com a ABIN, de amanhã ou depois ele tá soltando aí grampos do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Alcolumbre, do Maia. Ele tem a possibilidade de amanhã ou depois ele tá chegando a Polícia Federal dentro da casa de um cara desse aí, carregando ele dentro de um camburão. Isso se tiver na mão dele. Então chegou uma hora, o Moro foi digno, ele não concorda com isso, ele acha que isso não deve usar. Só que o Bolsonaro está numa guerra, ele está acuado. E esse pessoal que está contra ele, que está tudo junto aí, esse pessoal que destruiu o Brasil, o Congresso, STF, a Rede Globo, a mídia em geral, os caras usam as armas que tem. Se ele for combater com as armas, tudo dentro da lei, tudo normalmente, sabe que dia que ele vai ganhar essa guerra? Nunca. Eles vão depor ele lá e vão colocar quem eles quiserem para voltar tudo como estava antes. Então o Bolsonaro não está agindo corretamente nesse ponto, mas em época de guerra tem muita coisa que o nego passa por cima. Isso aí ele quer o controle da polícia para quê? Para pressionar esse povo aí. Eles estão querendo julgar essa ideia aí, negócio de filho, essa conversa fiada, que agora vai ficar todo mundo com o cu na mão. Presidente do STF, ministro do STF, todo mundo, que sabe que agora vai botar um cara lá que quem vai estar direcionando a investigação é o presidente, são as Forças Armadas, na verdade, né? O nego vai começar a ficar mais pianinho. Escuta o que eu estou falando. Não é assim do jeito que vocês estão pensando. A primeira impressão é ruim, mas na hora que começar a julgar aí áudio, que começar a prender esse tipo de cara aí, a popularidade do Bolsonaro vai lá em cima de novo. Como dizia Maquiavel, lá os fins justificam os meios. Para bom entendedor, meia palavra basta. Faz dias que eu estou gritando, que eu estou falando, que eu estou mostrando, que eu estou avisando, que eu estou... Ai, meu Deus do céu, que eu estou... Mas agora eu acordei com uma facada maior. Realmente não é mentira, a China está comprando tudo aqui no Brasil, né? As emissoras de TV realmente, eu já sabia, mas agora é real mesmo. Comprou concessão da Globo, comprou concessão da Band. Quando você vê uma empresa, uma emissora falando bem de comunista, por aí você já se liga, tá? Mas a doida é a Leia. Se você souber o que é um país comunista, você nunca vai ficar do lado desses bandidos. Os governadores do Brasil estão todos reunidos, todos juntos para derrubar Bolsonaro. Não é 100%, mas uma maior parte deles, eu acredito aí que praticamente 90% dos governadores do Brasil estão do lado da China. É tanto que se você analisar um detalhezinho, para quem que nosso governador ligou? Para a China, né? Ah, tá. Aí você vem me dizer que o cara é gente boa. Abre teu olho. Acorda para a vida. Cara, a China está comprando tudo na surdina. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. De todas essas mortes aí, que isso tudo é um alarme muito grande, que eles sabem que aqui no Brasil esse vírus não tem como disseminar da forma que está disseminando nesses outros países, tá? Porque aqui é um país quente, ele é um vírus para país frio. Vou dizer para você, dessas 100 e poucas pessoas que morreu aí, se morreu 10 pessoas de coronavírus é muito, tá? O povo do SAMU e os médicos estão sendo obrigados a colocar que qualquer morte que seja é do coronavírus. Estão sendo obrigados, tá? Então acorda para a vida que a China está fazendo isso no mundo inteiro, principalmente nas grandes potências. Por quê? Ela quer desestabilizar os países. Ela quer invadir esses países de uma forma que só... Se os governadores do Brasil estão aliados com a China, vocês acham que os governadores desses outros países também não estão? Hein? Vocês acham que se realmente esse vírus fosse tudo isso que a Globo está 24 horas falando, a Globo comunista, a Globo que agora é da China,
Vocês acham que quanto é que a Globo está ganhando para poder infernizar a vida da gente? Para causar pânico na população inteira? Quanto é que a Globo deve estar ganhando, hein? Quanto é que a China deve estar derramando no bolso da Globo para fazer isso com a população brasileira? Vocês acham mesmo que o que eles querem? Eles querem quebrar o país, eles querem tirar o presidente que é de direita. Eles querem voltar. Não adianta você dizer, vou votar em outro presidente porque eu não gosto de Bolsonaro. Você pode até não gostar do cara, mas o cara levou uma facada por mim e por você. O cara está sendo atacado 24 horas por dia, todo dia, não só ele e toda a sua família. 24 horas. Aonde na tua vida, desde quando eu existo, eu tenho 37 anos, eu nunca vi um político ser atacado dessa forma. Eu nunca vi uma família de um político ser atacada dessa forma, porque o último bandido que saqueou o país, o povo abafa, e cadê os filhos? Ninguém fala, né? Tá, beleza. Eu nunca vi um político falar qualquer coisa que seja, até um espirro que ele dá, incomodar todo mundo. Eu nunca vi. Mas uma coisa eu tenho que dizer, eu tenho que tirar o chapéu. O cara abriu mão do seu sossego, o cara abriu mão da sua vida, o cara abriu mão das suas aposentadorias e hoje ele só ganha o dinheiro de presidente. Sabe por que eles querem tirar ele de lá? Porque ele não se vende. Sabe por que eles querem tirar o cara de lá? Porque ele não vai dar dinheiro para eles. E eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo, não interessa para quem tu votou. Se tu ama a tua família, acorda. Porque esse país aqui, se qualquer outra pessoa ganhar para presidente aqui no nosso país, agora eles vão terminar o que eles começaram. E se você quer morar num país comunista, eu vou lhe dizer, triste vai ser de você, que você vai dormir com a sua casa e vai amanhecer sem ela. Para analisar esses venezuelanos que estão aqui, vão lá, senta com eles, cara, senta aí, bate um papo, pergunta o que está acontecendo no país deles. Vai acontecer no nosso. Se você não levantar a bandeira e derrubar essa corrupção que está dentro do país, se você não levantar a bandeira e parar de estar lutando por político de estimação, que político de estimação não te ama, nem ama a tua família, rapaz, acorda. Desde quando que político gosta de pobre? Quem vai padecer aqui são os pobres. Que a família deles vai tudo para fora do país. Onde é que está a família do governador daqui do Pará? Hein? Vai tudo para fora do país. Vai para um país de primeiro mundo. E quem está aqui é que vai morrer, é que vai padecer, é que vai beber água do esgoto, é que vai comer lixo. Como é a vida do Maduro? Como é a vida desses ditadores aí? Como é? Não, mas eu não gosto de Bolsonaro, não interessa se tu gosta ou tu não gosta. O cara abriu mão da vida dele para lutar pela minha vida, a tua família, a família dele. O cara montou um ministério como nunca se viu. O cara tá se matando, trabalhando, e tu falando mal do cara, escutando esses comunistas. Acorda pra vida, cara. Que na hora que a corda quebrar, quem tem dinheiro tá fora do país. Quem tá liso vai se lascar aqui. Entendeu? Então acorda. A brincadeira deles, agora que começou. Esse negócio de paralisar o país aí, por mentira deles, é tudo jogada. Que ontem, se você ainda não assistiu, assiste um vídeo, quando os governadores estão votando, e um cara não sabe que ele está ao vivo, um dos governadores diz, eu estou atacando o terror. Ele está atacando o terror mesmo. Entendeu? Isso que está sendo feito aqui no Pará, vocês acham que isso é o quê? Bate palma pro Helder, bate. O pai de família não pode trabalhar para botar comida dentro de casa? Hein? Acorda. Nosso país está indo pro buraco. Ou você se levanta para mudar o seu país, para ter um país de primeiro mundo, para ter um país de qualidade, um país que você vai ter boas escolas, que você vai ter saúde. Vocês acham que comunista quer saúde, rapaz? Se quisesse, o Lula tinha feito um monte de hospital. Tu acha que comunista quer saber de educação, quer deixar todo mundo burro? Olha aí, qual foi a cartilha que seguiram aí de Paulo Freire. Olha essa galera que segue os comunistas, qual é o pensamento deles? Vê se tem alguém inteligente, alguém estudado. Só fala o que o comunista manda eles falar. Só repete, parece papagaio. Entendeu? Acorda para a vida. Vamos acordar. Acorda, Brasil. Acorda. Vá pesquisar, pega a internet, vê como é que vive o povo num país comunista. Vocês acham que vocês vão ter internet para sempre? Vocês acham que vocês vão ter liberdade de expressão para sempre? Vocês acham que vocês vão ter opinião para sempre?
Ontem o povo foi preso porque foi fazer uma carreata. Vocês estão vendo como é que tá a palhaçada? Acorda. Acorda que não é hora de estar brincando, não. Ah, porque eu não gosto do fulano. Agradeça a Deus por ele estar lá. Agradeça a Deus por ele estar lutando, entendeu? Com um monte de demônio da corrupção. Eu vou falar uma coisa, eu votei em Bolsonaro e voto novamente. Não sei até onde vai esse áudio, tá? Eu sei que tem muita gente de olho em mim, mas eu não vou ficar calada, eu vou falar a verdade sim. Acorda, Brasil. Acorda, tá bom de brincadeira. Tá bom de estar passeando. Tá bom de viver no País das Maravilhas, que aqui não é nem um País das Maravilhas, não. Tem de tudo para ser um País das Maravilhas. Tem de tudo para a gente ter uma boa educação. Tem de tudo para a gente ter uma boa saúde. Tem de tudo para a gente ter um país que a gente vai voltar a sentar na porta como a gente sentava antigamente, quando a gente era criança. A gente tem de tudo para deixar para os nossos filhos, nossos netos, o melhor país do mundo. Mas isso não começa por uma, duas pessoas. Se todo mundo se unir, todo mundo dobrar o joelho em oração, pedir para Deus, Senhor, que todo espírito de corrupção, que todo espírito do mal que está sobre o nosso país caia por terra em nome do Senhor Jesus. E não está nada oculto que não venha a ser revelado. Esses demônios todos eles vão cair. Porque eu sei que tem um Deus lá no céu olhando por nós. Mas a parte dele ele está fazendo. Será que tu está fazendo a tua? Será que tu está enxergando o que está acontecendo? O cerco está se fechando. Amanhã talvez não tenha mais tempo para você acordar para a vida. Fica aqui a minha tristeza. A minha tristeza. Que Deus te abençoe. Olha, o Flávio, eu acho que a melhor qualidade que eu tenho é saber pedir desculpa e voltar atrás. Eu volto atrás e peço desculpa. Eu, como psiquiatra, vou te falar, eu vi várias coisas nesses discursos que eu te digo quem é que está mentindo. É o Moro. Eu agora revendo o Moro falando, o Moro leu, ele não conseguia fixar o olho no interlocutor, né, que era a plateia, e ele leu. Ele leu. Quando você diz a verdade, você não lê, você fala, porque é uma verdade. Você pode falar livremente, porque é uma verdade. O Bolsonaro fez isso, o Moro não fez. Ele veio com o discurso pronto, ferino, para dizer as coisas, ali para dar o tiro mortal. O Bolsonaro falou de peito aberto. Eu estou falando isso como psiquiatra, eu trabalho no sistema prisional, eu trabalho exatamente avaliando isso. O ponto principal, que talvez a maioria das pessoas não saibam, é que ninguém faz um discurso como o Bolsonaro faz, emocionado. Eu senti que até uma hora o papelzinho dele estava tremendo, em forma de improviso. A tendência de você mentir é muito grande, de errar, mentir é muito grande. Ele não fez isso. Ele sentou, ele fez tudo aquilo que ele falou, ele estava lendo no roteiro, e ele desviava o olhar do eleitor. Ele não conseguia falar tudo olhando para a plateia. Ele olhava para baixo, olhava para cima, ele olhava para... Quer dizer, quem falou a verdade foi o Bolsonaro. Eu retiro tudo, continua o Bolsonaro. Eu estou falando porque esse é meu trabalho. O que o Bolsonaro fez, nem vou falar do Moro. Eu quero fixar no Bolsonaro. A forma como o Moro estava emocionado, o tempo que ele teve, de 11 da manhã às 5 da tarde, que nem foi esse tempo todo, é óbvio, né? Vamos dizer, de meio-dia às 4 da tarde. Como ele falou, eu te digo, bota a mão no fogo, o Bolsonaro não mentiu. E porque eu conheço a personalidade prévia do Bolsonaro. Ele não é uma pessoa que senta emocionalmente, faz aquilo com frieza. Ele não consegue. Nem quando ele lê, ele consegue. Então, meu amigo, fecha com o Bolsonaro, que eu estou fechando de novo, volta a estaca zero. Por isso que a gente tem que ouvir as duas partes, tá vendo? O Moro, ia ser interessante, aquele grupo todo lá atrás, o Moro se fudeu. O Moro se fudeu. Tô te falando, Moro, cara, ele se fudeu. Agora ele vai ter que se penar e penar muito. Até porque eu nem sabia. Ele foi pro pronunciamento às 11 horas sem falar ele primeiro foi no pronunciamento e depois que ele ia entregar a carta dele. Isso é coisa de moleque, gente. Quer dizer, ele não avisou ao Bolsonaro, não. Ele foi na televisão, avisou para todo mundo na televisão e depois que ele entregou a carta, vai tomar na banho, cara sujo.